Gostaria agora de passar ao Dr. Diogo Tapada dos Santos, que obviamente dou as boas-vindas, um colaborador da nossa casa, vai realizar uma apresentação intitulada Medida de Acompanhamento, Fundamento, Conteúdo e Limites. Ao Dr. Diogo Tapada dos Santos, saúdo e apresento os meus cumprimentos, dando-lhe agora a palavra para iniciar a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. José Alberto Vieira, que é o presidente desta nossa mesa. Agradeço as palavras que me dirigiu e cumprimento todos os que estão presentes, por nenhuma ordem em particular, mas talvez começando pelos de fora, a Sra. Procuradora doutora Ana Rita Pecorelli, e depois o professor Dr. Januário Costa Gomes, o professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, a professora doutora Maria Raquel Rei, que é, aliás, regente de uma cadeira que leciona e, portanto, com quem tenho a oportunidade de trabalhar nesta matéria, lá está, com alguma proximidade. E eu queria agradecer, apesar de já não estarem presentes, ao professor Dr. António Menezes Cordeiro, também de novo ao professor Dr. Januário da Costa Gomes, que está presente, ao professor Dr. António Barreto Menezes Cordeiro, à doutora Inês Sítima, a organização deste webinar, que é extremamente pertinente, porque, de facto, lidar com este regime é uma fonte de mais de dúvidas do que de respostas, o que é muito interessante para o jurista académico, que é a minha situação, não o jurista prático. E como nós servimos para criar problemas, então que criamos os problemas e os discutamos, que é sempre muito útil e salutar, principalmente como hoje se fez. Ora, vou tentar ser muito breve. O meu objetivo não é de todo repetir o regime na sua totalidade, na sua dimensão substantiva, por oposição à dimensão adjetiva que o Sr. Professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa acabou de explicar, mas levantando, a propósito dos pontos do regime, o entendimento que a pouca jurisprudência que existe nesta matéria foi fazendo de algum destes pontos. Ora, começando se calhar pelo fundamento, o fundamento do acompanhamento é efetivamente aquele previsto no artigo 138, que precisamente pela sua formulação aberta e de interpretação variada, permitiu que o acompanhamento neste momento fosse um instituto extremamente abrangente. E há pouco, por exemplo, discutia-se casos de prodigalidade, mas há casos variadíssimos e mais variados existirão quando se começar a notar um envelhecimento próprio da demografia do nosso país e que várias doenças ou dificuldades de vida que poderão surgir e que nós se calhar nem imaginamos. E portanto este regime tem um potencial bastante grande. Ora, o que é certamente requisito para este regime é que estejamos perante um maior, porque o menor não necessita dele, embora o menor naturalmente possa no último ano da sua menoridade já estar envolvido no processo para que venha a ser decretado o acompanhamento. Isto não causa dificuldades, penso eu, mas não existe jurisprudência dos tribunais superiores sobre esse assunto ainda. Pelo menos que eu tenha encontrado, faço esta ressalva, aliás, para toda a minha apresentação, naturalmente que posso ter falhado a jurisprudência e pode ainda por cima haver jurisprudência não publicada que seja relevante e tenho todo o gosto em conhecê-la. Aqui, estes requisitos de razões de saúde, deficiência e comportamento, que são um requisito objetivo de acompanhamento, são vastíssimos e assim entendidos pelos tribunais e, portanto, temos todo o tipo de decisões, embora a verdade é que haja uma certa colagem ao regime anterior, principalmente falando de anomalias psíquicas e, portanto, de doenças do foro psiquiátrico, de debilidade mental ou degenerativas, como é o caso do Alzheimer, que é muito recorrente. Quanto ao requisito subjetivo da impossibilidade de exercer plena, pessoal e conscientemente direitos e deveres, este requisito não é, no meu entender, suficientemente densificado pelos tribunais, o que corre riscos de avaliação da situação em concreto, porque certamente os tribunais fazem a perícia médica, ou melhor, recorrem aos peritos médicos próprios, certamente os tribunais fazem a audição do requerido quando é possível, mas a avaliação sobre a capacidade de exercer direitos e deveres, sendo tão subjetiva, colocada na percepção que o juiz tem perante a prova que é produzida, e não me quero meter em matéria processual, que de todo é a minha especialidade, mas na qual o juiz tem uma liberdade bastante grande instrutória, portanto pode mandar produzir a prova que achar conveniente para se convencer de qual é a dimensão desta incapacidade ou desta dificuldade, entre aspas, porque se calhar incapacidade não é a palavra certa, faz com que o regime seja
perigosamente flexível, talvez. E, portanto, isto é uma coisa a ter em conta. Certamente, a jurisprudência assinala, o Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa dizia, e é mesmo de notar, os tribunais parece que têm quase uma cartilha que repetem na fundamentação destes acórdãos. E se formos ver as relações, imitam-se muito, precisamente com a história do acompanhamento e citando, evidentemente, os trabalhos preparatórios, publicados depois pelo Sr. Professor Dr. António Menezes Cordeiro, mas também um manual que o Centro de Estudos Judiciários, o manual, salvo seja, organizou, que contém um estudo do professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, que é, por exemplo, grande parte da fundamentação de vários destes acórdãos. O que coloca uma vantagem, se calhar, de uniformização face ao desconhecido, os juízes não se agarrar ao conhecido. E o conhecido, como bem sinalizou a Sra. Professora Maria Carrei, é o regime anterior. E, portanto, nota-se que há lapsos língua freudianos em relação ao regime anterior presentes nas decisões atuais, que podem causar constrangimentos em alguns momentos. Mas, bom, certamente há duas coisas que são notadas pelos tribunais sempre, é que há um alargamento dos fundamentos, e isso é aproveitado, e flexibilidade na definição do conteúdo. E eu penso que os juízes estão conscientes de que a definição do conteúdo é, de facto, está nas suas mãos, nos termos do artigo 145, e discutiremos um pouco isso mais à frente. De qualquer forma, esta flexibilidade pôs os tribunais à cautela, e várias vezes nós encontramos alguma ponderação e alguns elementos de ponderação que são indicados para o fundamento deste regime, seja numa primeira linha que a impossibilidade tem que ser uma impossibilidade real e não indiciária, portanto a impossibilidade de exercer os direitos, e isto é fundamental, apesar do regime do acompanhamento estar vocacionado também para situações transitórias ou situações em que possa haver a sanação ou a melhoria das condições de saúde ou de dificuldades do requerido e, portanto, daí a sua depois revisão. Depois que o tribunal tem que partir da presunção da capacidade. Isto é uma exigência, lá está, da Convenção de Nova Iorque, e que não é posta em causa, ou não deveria ser posta em causa pelo regime do acompanhamento, e remeto para a apresentação da Sra. Professora Maria Carrei sobre isso, para não estar a esgotar o tempo. Mas, de qualquer forma, os tribunais têm entendido que não está, em princípio, em causa a violação do artigo 18 da Constituição. Portanto, sentem-se à vontade para diminuir a capacidade do acompanhado, do requerido, de maneira casuística. Portanto, não estão ainda com essa percepção de que talvez estejam em ingerência na capacidade. Depois que há muita referência a palavras que me são caras filosoficamente, mas que são difíceis juridicamente, como autonomia, autodeterminação, etc., que dificilmente até serão, se calhar, de avaliação médica e, portanto, que criam um regime de convencimento do juiz com base em percepções que não são percepções meramente factuais, mas são percepções altamente subjetivas sobre se uma pessoa se consegue determinar ou não. E por isso temos casos díspares, que se calhar depois podemos visitar, na aplicação destas medidas. E depois que estas medidas, é uma nota interessante, os juízes têm o entendimento de que elas devem ser mínimas, precisamente pelo princípio da necessidade, que o acompanhamento deve ser limitado ao necessário, diz o número 1 do artigo 145, e efetivamente faz ou pretende-se que as medidas em concreto permitam ao próprio acompanhado exercer ou exercitar a sua capacidade e não simplesmente que se recorram em bloco a medidas de substituição da vontade que seriam gravemente lesivas, evidentemente, da capacidade. Ora, no acompanhamento há dois princípios fundamentais, há variedíssimos princípios, mas dois que são fundamentais: o da subsidiariedade, ou da supletividade, como queiram chamar, e o da necessidade, sendo que o princípio da supletividade está relacionado mesmo com os fundamentos do acompanhamento. Este não pode ser decretado se houver outras formas de acorrer à necessidade do requerido, e essas formas são normalmente os deveres de cooperação e assistência, que estão principalmente previstos no nosso Código Civil para situações de relação jurídica familiar tradicional, também entre aspas, ou seja, em que há casamento civil ou de outra forma, mas que produz os efeitos civis, em que há um dever de cooperação e assistência, e a situação de filiação, em que este dever de cooperação e assistência existe entre pais e filhos.
Questões difíceis serão, por exemplo, as de a União de facto criar este tipo de deveres de cooperação e assistência, porque materialmente cria-os, juridicamente não, ou pelo menos na letra da lei não. A comparação da União de facto ao casamento tem acontecido nos tribunais e será curioso ver se ela será tida em conta, ainda não apareceu, pelo menos que eu tenha visto jurisprudência nesse sentido, se ela terá sido em conta para evitar, por exemplo, o acompanhamento de uma situação de união de facto. Ou de convivência, como por exemplo convivência em economia comum mesmo, sem os laços que são típicos da união de facto. Já quanto à necessidade, ela tem uma dupla dimensão, uma necessidade da própria medida de acompanhamento e depois a necessidade enquanto critério de proporcionalidade das medidas de acompanhamento a decidir em concreto, não é? Portanto, apesar dela estar em sede do artigo 145, os tribunais têm-na deslocado também para o artigo 138 para aferir a própria legitimidade de uma medida de acompanhamento perante o caso em concreto. Tenho aqui 3 exemplos que são ilustrativos, por exemplo, uma idosa que sofria de Alzheimer e acometeu ao seu filho voluntariamente a gestão da sua conta bancária, não requer acompanhamento. Decidiu o tribunal, confirmou a relação, deste caso a relação do Porto. Depois, uma pessoa num quadro clínico depressivo não viu aplicada uma medida de acompanhamento, ainda que se tenha dado comprovado que participou num negócio simulado que beneficiou uma das suas filhas e que foi convencida a isso. E, portanto, mostra que a flexibilidade também funciona ao contrário, de se calhar num caso destes em que a pessoa já está suscetível a ser convencida a participar no negócio simulado, talvez se justificasse entender que não está capaz de exercer os seus direitos. Portanto, aqui temos o espelho, não é? E temos um caso também interessante, que já referi aliás no Q&A numa questão, de um idoso que tinha alguma cegueira e necessitava de ajuda nas atividades diárias e que, como estava a ocupar uma cama hospitalar e não se conseguia dar vazão à pessoa, foi decretado o acompanhamento. Pronto, isto é um caso curioso porque temos aqui um problema societário, um problema da sociedade, lá está, e é um problema da sociedade que supostamente não deveria ser resolvido pelos tribunais. Pronto. Agora, falando um pouco, se calhar, do conteúdo. Este conteúdo lá está determinado por um princípio de proporcionalidade, portanto, uma das dimensões da necessidade. Eu peço imensa desculpa só por esta insistência da porta. Vou tentar que não interrompa muito a apresentação. Portanto, se limita ao necessário, temos uma regra de proporcionalidade, uma regra de capacidade de exercício. Bom, eu peço um minuto, porque se calhar está o prédio a arder, não sei se peço imensa desculpa. Meus senhores, vamos só aguardar para que a emergência domiciliária do Dr. Diogo Tapada dos Santos seja resolvida e retomaremos imediatamente os trabalhos. Enfim, só para informar que há uns... Não foi há muito tempo, há uns dias, estava exatamente numa destas reuniões do Zoom e era uma colega que tinha, entretanto, estavam a bater à porta porque havia uma inundação no prédio. Pois, eu pensei que esta insistência fosse algo desse género, peço imensa desculpa. Certamente não é, ainda bem que não é. Ainda bem. Dr. Diogo Tapada dos Santos, faz favor. Pronto, estava a dizer que a necessidade era essencialmente um reflexo de proporcionalidade que exigia a capacidade de exercício como regra e que isso parece-me esquecido pelos tribunais e que era a conjugar com a flexibilidade que era atribuída ao juiz na medida de acompanhamento em concreto. O que é que os tribunais estão conscientes, parece, destes requisitos e, em particular, referem-se muitas vezes aos fins do artigo 140, número 1, portanto, ao benefício do acompanhado com a medida do acompanhamento, à maximização da sua capacidade como justificação para as medidas que são efetivamente adotadas. Passando ao elenco do artigo 145, número 2, certamente ele não é exaustivo, até porque a linha E permite que o Tribunal seja criativo na medida em concreto a adotar,
Não se conhece, pelo menos não encontrei casos em que sejam acometidos ao exercício das responsabilidades parentais ou meios de as suprir ao acompanhado, na jurisprudência dos tribunais superiores, que é aquela que está disponível online. A representação geral ou representação especial são certamente a medida preferida nestes casos, pondo um bocadinho em causa, na verdade, aquilo que se vinha a dizer antes de ser uma medida mínima. Os tribunais fazem muitas vezes um raciocínio que a representação geral tem que ser extraordinária, no caso decreta a representação geral. Portanto, acontece, claro que eu estou a simplificar o raciocínio, não quero pôr em causa, aliás, o trabalho dos senhores juízes, mas acontece muitas vezes esta incoerência, se quiserem, dentro da própria decisão. Porquê? Porque a representação geral é uma medida de substituição. E sendo uma medida de substituição, é precisamente aquilo que se pretendia evitar com a mudança de paradigma e alteração do sistema anterior para o atual. Ainda assim, a representação geral, evidentemente, não põe em causa a celebração de negócios da vida corrente, portanto, esses estão salvaguardados pelo artigo 147, e não afeta automaticamente o exercício de direitos pessoais. O problema aqui é que houve casos que chegaram às relações em que se viu que o juiz da primeira instância tinha confundido a representação geral com a privação de direitos pessoais. E a maior, agravada justificação que era necessária no caso da privação de direitos pessoais, mas já lá vamos. Portanto, temos casos de representação geral aplicada a deficientes mentais, desde os 6 anos de idade, por exemplo, um caso deste, em que a pessoa não é sequer capaz de ler nem escrever, não conhece o dinheiro, não sabe quantos anos tem sequer e, portanto, foi-lhe cometido o regime da representação geral. São sempre casos de deficiências volitivas, normalmente, em que ela vem também acompanhada da administração geral de bens, por exemplo, um idoso com cegueira que requeria apoio de terceiros, viu a representação geral decidida acompanhada da administração geral de bens. E um caso em que esta foi recusada, portanto revista no Tribunal da Relação de Évora, em contraposição à primeira instância, precisamente dizendo que a representação geral não era adequada ao caso em concreto, porque a debilidade mental era apenas moderada e a pessoa tinha algum domínio intelectivo e esse domínio intelectivo justificava a representação especial, mas se formos a ver bem, a representação especial determinada pelo Tribunal é quase uma representação geral em matéria patrimonial. Portanto, está-nos vedados os contratos de compra e venda, contratos de natureza patrimonial em geral, a constituição de sociedades comerciais, a concretização de transações monetárias e movimentações ou empréstimos bancários. Portanto, se não é uma representação geral quase em matéria patrimonial e portanto, não é uma representação especial muito geral, vamos dizer assim. Quanto à administração total de bens, esta, precisamente, era como eu estava a dizer, vem muito ligada a casos de representação geral ou especial, e há um caso particular que é digno de tomar nota, principalmente para quem se interessa por direito das sociedades, é que se por acaso um sócio-gerente de uma sociedade comercial, como aconteceu, for beneficiário de uma medida de acompanhamento, põe-se a dúvida de se isto violará, sendo acometida a administração, sendo decidida a administração total de bens, põe-se em dúvida se isto viola o princípio da pessoalidade da gerência, que está previsto no artigo 252 do Código das Sociedades Comerciais, e o Tribunal decidiu que não violava esse princípio, porque não era nem um mandato, nem uma procuração. Parece-me talvez uma decisão algo formal, porque não sendo um mandato nem uma procuração, tem um funcionamento materialmente próximo em vários aspectos e, portanto, teremos um terceiro a exercer a gerência. Na factualidade será isto que acontece e, portanto, não sei se o artigo 252 convive bem com essa ideia, mas fica só a pista para alguma discussão. Depois temos a figura da autorização, que não é desconhecida também, a autorização para a prática de certos atos e que é aplicada sobretudo para a prática de atos gratuitos, porque a representação geral entendida pelos tribunais não afeta a aceitação de liberalidades, muitas vezes, e essas são sujeitas a autorização prévia. E, portanto, ainda assim, com algum comedimento, não é? Pronto.
E depois dentro da linha E temos, lá está, a multiplicidade de casos possíveis, a imaginação ditará o que vem aí no futuro, mas até ver, temos casos em que, por exemplo, a residência do acompanhado é fixada pelo tribunal, portanto é uma determinação do domicílio, junto do acompanhante, neste caso em particular, e um outro caso em que precisamente a aceitação ou rejeição de liberalidades não fica sujeita à autorização, mas a aconselhamento do acompanhante. E, portanto, este aconselhamento é uma medida ampla. Aqui cabe também, naquela discussão que já estávamos a fazer sobre o internamento, cabe o internamento em instituição, portanto, nomeadamente num lar de idosos, ou internamento desse tipo, portanto, o internamento que está fora do âmbito da lei da saúde mental. E os tribunais assim o têm entendido com a institucionalização de certo tipo de acompanhados. Ora bem, se temos fundamentos, temos a medida em concreto, vou tentar terminar, peço desculpa, temos também limites, e estes limites são bastante úteis e prementes na medida em que o artigo 145 é vasto e amplo. Estes limites são de 3 tipos, são os limites que decorrem da própria vontade do acompanhado, limites legais e um limite que eu chamaria impróprio, que é o tempo. Ora, da própria vontade do acompanhado, temos que ter em conta a primazia do acompanhado em todos os momentos, isso é o que diz o artigo 140, e também o artigo 146, e o juiz, por isso, lá está, tem que proceder à audição do acompanhado, se possível, e precisamente como limite à medida do acompanhamento. Depois temos os limites que decorrem do mandato com vista ao acompanhamento, isso faço referência à apresentação anterior do meu colega, do Dr. António Rodrigues, e não falarei. E também os limites que decorrem do Código de Processo Civil, do artigo 900, número 3, a existência do testamento vital, a existência de uma procuração para cuidados de saúde e ainda a vontade expressa do acompanhado, lá está manifestada nos termos que são próprios, são limites imperativos aos quais o juiz tem de atender, embora, como já foi dito antes, o juiz se limite muitas vezes a dizer inexiste testamento vital, etc, etc. Pronto. Da lei, temos os limites decorrentes do artigo 147 em particular, portanto, os negócios da vida corrente não são excluídos e os direitos pessoais também não são excluídos. Aqui há que ter em conta que há um acordo da Relação de Lisboa que observa, penso que é da Relação de Lisboa, que observa este ponto, é que, de facto, em relação ao exercício de direitos pessoais, o próprio regime destes direitos pessoais já consagra limites que seriam testados em caso de uma pessoa na situação de acompanhamento. E, portanto, veja-se o artigo 1601 relativo à capacidade de casar, a pessoa que tem demência notória não pode casar, e assim está resolvido o problema. A mesma coisa com a capacidade de perfilhar, com a capacidade de estar, etc. Em caso esses institutos já prevêem a impossibilidade, e será excessivo, parece-me, acrescer essa impossibilidade que já decorreria dos institutos, com uma interdição genérica de exercício de direitos pessoais. Para além disso, esta interdição, parece-me a mim também, seria ilegal se fosse genérica, portanto ela teria que ser ponderada com direito pessoal a direito pessoal e justificada para cada um desses casos. De outra forma, estaríamos perante um excesso, parece-me, que não é permitido pelo regime e que tem que ser imposto e que tem que ser escrutinado, precisamente para que o regime não entre em demasiada flexibilidade num caso concreto. E aqui remeto para as considerações que a professora doutora Maria Raquel Rei fez também, a propósito de problemas constitucionais desta medida. Um outro limite que decorre da lei é o do internamento, portanto do artigo 148, porque o internamento do artigo 148 é diferente do internamento que viria enquanto medida da linha E do número 2 do artigo 145, diferente também do internamento enquanto medida da lei de saúde mental ou da legislação semelhante, e isso já fizemos muita discussão, portanto, o que bastaria dizer aqui é que o internamento do artigo 148 é, como estava a dizer o Sr. Professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, uma medida cautelar dentro daquelas que são permitidas pelo artigo 139 do Código Civil e previstas também no artigo 891 do Código de Processo Civil. E como tal é transitório. Ainda que não fosse transitório, tínhamos sempre lá o limite impróprio do regime do acompanhamento, que é o imposto pelo artigo 155. Nós ainda não assistimos, porque a lei entrou em vigor há pouco tempo e, portanto, estes 5 anos ainda estão a acontecer, mas supostamente a revisão periódica é obrigatória.
e como tal, como já foi explicado, terá que se reativar a instância. Parece-me que é um exercício, aliás, oficioso, portanto que os tribunais terão que o fazer independentemente de requerimento das partes, e que nesta revisão caberão várias coisas, nomeadamente não só a avaliação da situação do acompanhado, mas a avaliação da situação do acompanhante, prestação de contas se necessário, capacidade ou idoneidade e mesmo capacidade física e de saúde do acompanhante para continuar a ter essa qualidade, porque pode acontecer que o acompanhante, entretanto, tenha uma vicissitude também de vida e que seja ele próprio requerido. Pronto. Nesta revisão, todos os princípios são de novo invocados e, na verdade, o processo quase que se repete, não é? E, portanto, não só do ponto de vista processual teremos uma repetição, um processo decalcado do processo do acompanhamento, mas do ponto de vista substantivo não podemos prescindir de nenhuma das considerações que foram feitas. Eu não sei se eu ultrapassei demasiado o meu tempo, mas estas eram assim as notas que eu tiraria da jurisprudência, muito a correr e muito condensadas. Peço desculpa pela velocidade.